mas também querendo puxar um assunto aqui, que você falou dessa linha, desse limite e tal, só um comentário que, tipo, de fato, o psicólogo ele pode buscar olhar pela perspectiva da pessoa, tentar, tipo, realmente ser empático, só que tem um limite. Tipo, um branco nunca vai conseguir, tipo, sentir as dores do negro. Sim. O hétero nunca vai conseguir sentir as dores da pessoa que é gay. Alguém não vai conseguir, tipo, sentir essas dores da pessoa de outra religião. E outra coisa também é que você falou, tipo, que o psicólogo, de fato, não tá lá pra ser amigo. E muitas vezes a gente, por exemplo, confunde isso, por exemplo, quando a gente imagina, a gente vai fazer um gabinete e pensa que o pastor tá lá pra ser psicólogo. E tipo, também o oposto. A gente vai pra um psicólogo achando que o psicólogo vai ser nosso pastor e vai nos dar... Ou discipulador, né? Exatamente, vai nos dar um conselho espiritual, quando o papel dele não é esse, sabe? A gente, tipo, tenta ir no gabinete porque é uma terapia de graça, basicamente, sendo que, tipo, não, o pastor não tá lá pra isso. Então, como é que você consideraria, tipo, essa diferença? Tipo, putz, essa é uma questão que seria realmente mais levada para... A gente já conversou aqui com pastores, tanto o pai do Matheus quanto o seu pai, que eles falaram um pouco dessa diferença, do que seria algo melhor para o pastor falar do que o psicólogo falar, mas da sua perspectiva, o que seria melhor nesse caso? Eu entendo, assim, como é que eu entro nessa linha. Deixa eu fazer um comentário antes, né? Eu acho que a igreja peca muito na falta de discipulado. A igreja nível Brasil, né? A gente peca muito na falta do discipulado. Um discipulado intencional, que realmente seja um discipulado, né? E aí eu vejo que chega na clínica muitas pessoas que, se fossem bem discipuladas, não precisariam estar na clínica. Isso, inclusive, me faria perder dinheiro, né? Porque... Então, você tem que agradecer um pouco essa falta de discipulado. O Isaac tá com comida por causa disso. Tá muito bolado com falta de discipulado. Meu filho tá gordo, preciso comprar roupa, é o que eu fico falando. Mas se a gente tivesse um discipulado efetivo, talvez a gente não precisasse tanto da psicologia. Não que a psicologia não tenha seu lugar. Porque a linha cara, existe um lugar que a fé não entra, a Bíblia não entra no sentido. A Bíblia não tem lá os sintomas da depressão. A Bíblia não ensina a gente a tratar o toque, a ansiedade generalizada. Não é o propósito dela isso. E não é o propósito. Então, a psicologia, ela vai entrar... Não é só pra também lidar com um transtorno específico. Isso é uma coisa importante de falar. Nem todo mundo que chega na clínica tem um transtorno. Ela pode ser só um sofrimento. Um sofrimento tangível. Mas o propósito da psicologia é diminuir esse sofrimento. A gente não vai curar. Então, a linha tem... Quando eu começo a ver que o lugar que meu paciente está querendo ir é um discipulado, eu falo assim, olha, agora você precisa procurar o seu pastor. Esse assunto, eu posso falar? Posso. Se meu paciente me der liberdade, eu posso falar. Mas não é o propósito. Não é o propósito da terapia. Na terapia, eu quero olhar para aquele... Claro que isso faz parte, eu não posso desconsiderar que aquilo que meu paciente está trazendo possa estar causando um sofrimento nele. Eu perguntei para minha psicóloga um dia desses assim, ô Rafa, qual é a linha tênue entre você... o evangelho, né? Tipo, a situação. Tô chateada com uma pessoa, e aí o evangelho fala que eu preciso me reconciliar, eu preciso dar outra face, que eu preciso amar aquela pessoa, mesmo sem esperar nada em troca. Qual é a linha, assim mesmo, eu pergunto pra ela, qual é a linha tênue entre o evangelho e ser otário, ser trouxa, né? Assim mesmo. A Rafa, muito sabiamente, olhou pra mim e falou, não sei. Aí eu falei, obrigada, parabéns. Te paguei a terapia do... Desculpa, Rafael, acho que eu mexi aqui. Eu te paguei a terapia do mês, né? E você me respondeu, não sei, né? Mas é verdade, a gente não tem como... Algumas coisas não dá pra gente saber. Eu levei uma questão, se vocês parem pra pensar, talvez seja uma questão pro meu pastor responder. A minha psicóloga não soube me responder isso, porque ela é cristã também. E eu procurei ela justamente por ela ser cristã. Porque talvez se eu procurasse uma psicóloga... Como psicóloga, eu até falo, é muito fácil resolver essa demanda que eu levei pra ela. Se afasta. Não, se afasta. Tá ultrapassando seus limites. Tá você fazendo isso, aquilo... O caminho é esse. Como psicóloga, é muito fácil responder isso. Como é muito fácil também eu chegar pra um casal e falar assim... Acho que o caminho, então, talvez, se eu tô passando na separação... Só que se aquele casal
é crente de verdade e quer lutar pelo casamento. Tendo um contexto de sem ser violência, né? Tem N fatores, mas eu tô falando no contexto só de incompatibilidade, que é o termo da moda. Eu preciso olhar pra história daquele casal, pra fé daquele casal. Então, algumas coisas que já aconteceu de eu estar falando... eu não atendo casais, eu atendo as esposas e às vezes eu faço sessão em conjunto com o casal. Eu tenho um casal que tá fazendo curso de casados para sempre numa outra igreja que não é nem a igreja deles, porque eles não encontraram isso na igreja deles. Eles precisavam ser acompanhados com o pastor, não pela terapia. E aí, hoje eles estão fazendo esse curso, tem sido uma bênção na vida deles. Tá sendo até mais benéfico pra gente trabalhar outras questões que têm a ver com isso na vida dela. E é muito engraçado, porque as pessoas também procuram um psicólogo cristão, né? Fugindo um pouco do que você estava falando. Porque eles até falam, cara, imagina se eu falo pra outro psicólogo que não entende que Deus falou comigo. Porque Deus fez isso, Deus fez aquilo. O psicólogo que não é crente vai falar que, tá delirando, né? Tá alucinando. Mas é sempre uma linha muito tênue. Você tem que saber discernir ali na hora mesmo, sabe? De quando é o momento de você encaminhar, entender que aquilo assim, cara, não é a minha área, não tem como eu adentrar, isso tem que ser pastor, líder, e onde eu vou adentrar. Eu tô atendendo uma pessoa também que eu vou conversar. Isso é muito legal, quando a gente consegue ter parceria com, assim como psiquiatra, eu vou conversar com os pastores dessa pessoa. Porque tá uma situação familiar, talvez nem muito séria, assim, pra ser fato. Eles vivem bem uma circunstância ali de organização e tudo mais, mas eles têm pastores tão legais que estão dispostos a conversar comigo pra gente caminhar junto. Entendendo onde eles podem caminhar. Os pastores, né? A esposa é pastora, né? Os pastores, a esposa é psicóloga, ela é minha amiga, e eu entrei em contato com ela, falei, cara, eu preciso conversar. A minha paciente liberou pra gente conversar, pra gente ver como é que a gente pode caminhar juntos. Eles no quesito espiritual, e eu atendo ela, a mulher e a filha também, né? Então, é você entender essa linha, é você entender, discernir. É igual um outro ponto, né? Eu atendo pessoas que são amigas. Eu já atendi gente que tinha problema um com o outro. Inclusive foi quem me indicou, um me indicou o outro. Cara, eu não vou levar. A pessoa vinha e reclamava exatamente daquela pessoa. E eu tenho que falar assim, poxa, e aconselhando. E aconselhando, entrando com as intervenções. Inclusive, tem aconselhamento dentro da clínica, mas não é um conselho, né? Mas orientando, dando ferramentas pra pessoa lidar. E a orientação que a gente chegou na conclusão do outro se afasta. E aí eu tenho que lidar com o sofrimento do outro que me veio com afastamento, sem saber que eu orientei, né? Assim, a gente chegou junto à conclusão nesse sentido.